Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Temos também o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. É a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 21 de março de 2025, sexta-feira, segunda semana da Quaresma no ano litúrgico C, quando se enfatiza mais o Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. É o terceiro Evangelho do Novo Testamento. Você encontra lá no início logo, né? Tem Mateus, Marcos e Lucas. E por último vem São João. Então é o terceiro, São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito temos a missa própria com o prefácio da Quaresma. Eu sou leitor e animador litúrgico em Colatina, na Igreja Católica. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3º ao 4º, do 12 ao 13a e 17b a 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximassem, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, eles despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 104 na Bíblia Vulgata, ou 105 na Bíblia de Jerusalém, versículos 16 ao 17, 18 ao 19, 20 ao 21, refrão 5º. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava.
um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repetamos, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Vamos ao Evangelho? É o escrito por São Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. O tema do Evangelho é: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo. Antes de proclamar o Evangelho, vamos aclamá-lo com João 3, versículo 16. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre vida eterna. Para que todo que nele crer encontre vida eterna. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Repitamos: Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Vamos ao Evangelho agora, Mateus 21, versículos do 33 ao 43 e 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinheteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro o apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. A parábola dos vinhateiros ingratos e assassinos
é um panorama da história do povo de Israel. Os chefes do povo, simbolizados pelos vinhateiros da parábola, endureceram seus corações na vivência da aliança com Deus, o dono da vinha. Eles não quiseram ouvir os profetas, empregados, enviados. Espancaram uns e mataram outros. Por fim, rejeitaram o Filho, o Messias. Expulsaram-no da vinha e o mataram. O fato é que Jesus fala de si, do seu destino, nesta parábola, aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. A conclusão é que o reino de Deus será tirado do povo eleito e passará para outro povo, a igreja, versículo 43, da qual o Cristo será a pedra angular, versículo 42. A nova vinha é o próprio Jesus, como ele mesmo diz, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Está no Evangelho escrito por São João, capítulo 15, versículos 1 e 5. Jesus é o tronco da videira cujas raízes se encontram no povo da antiga aliança e nós, a igreja, estamos unidos inseparavelmente a ele. Não somos melhores que o antigo Israel, mas a nossa responsabilidade é grande, pois a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Lucas capítulo 12, versículo 48. Vamos agora aos santos do dia, depois desta belíssima reflexão do livro Nossa Missão no Dia a Dia, Igreja em Oração. Santo Amadeu de Saboia é santo de 21 de março. Amadeu de Saboia pertencia a uma família nobre que vivia entre os montes, entre a Suíça e a França. Ele nasceu em 1435. Ainda criança, não gostava muito de tudo o que acontecia dentro do palácio. Preferia ficar no seu quarto. Algo dentro de si o fazia aspirar por coisas mais importantes na vida. Quando jovem, foi apresentado a uma bela garota com a qual se casou e tiveram 7 filhos. Uma das filhas foi para uma congregação religiosa de vida em clausura e foi beatificada. Olha aí, uma filha de Amadeu foi beatificada. Com a morte do pai, Amadeu assumiu o governo de uma maneira sábia, prudente e abençoada por Deus. Ele resolvia os conflitos de modo diplomático. Detestava palavrões, odiava a guerra e resolvia os problemas com delicadeza, sabedoria, equilíbrio e sobriedade. Era um homem da igreja e de oração profunda. Entre suas devoções pessoais, gostava de meditar sobre a paixão e morte de Jesus, participava diariamente da Eucaristia, tinha um sacerdote dentro do palácio para cuidar de sua vida espiritual. Com a saúde debilitada, faleceu aos 37 anos de idade e posteriormente foi declarado santo. Ele usou o título de nobreza para fazer com que seu coração fosse de verdade nobre. Aberto às necessidades das pessoas, ele acolhia dentro do seu palácio muitas pessoas carentes e ajudava quem precisava. Ninguém saía de mãos vazias. Santo Amadeu de Saboia, rogai por nós. Santo do dia 21 de março, São Nicolau de Flux, padroeiro da Suíça. São Nicolau de Flux. De acordo com o site do Vaticano, Nicolau de Flux era casado e pai de 10 filhos. Em 1467, aos 50 anos, coroou seu sonho de se tornar eremita. Viveu até o fim de sua vida em uma caverna, alimentando-se apenas da Eucaristia, mas sempre a serviço da paz em sua terra natal. Foi canonizado pelo Papa. Vamos ver o Papa que o canonizou. Foi o Papa Pio XII, que também o proclamou padroeiro da Suíça.
Meu Senhor e meu Deus, afastai de mim tudo que me distancia de vós. Meu Senhor e meu Deus, concedei-me tudo o que possa me aproximar de vós. Meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e permiti-me de viver sempre na vossa esperança. Uma bela oração, hein? Nicolau nasceu em uma família de camponeses na cidadezinha de Flue, na região de Obwalden, então Confederação dos 8 Cantões da Suíça Central. Apesar de permanecer analfabeto por toda a vida, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica. Sua vocação brotou logo em seu coração, mas entre 1440 e 1444 teve que partir como soldado e depois como oficial nas guerras que os confederados declararam aos Habsburgos. Por fim, voltou para casa e se casou com Dorotéia, com quem teve 10 filhos. Passaram-se 20 anos, mas em Nicolau a voz de Deus jamais se apagou, muito pelo contrário. Ele a chamava lima que aperfeiçoa o aguilhão e aguilhão que estimula. Lima que aperfeiçoa e aguilhão que estimula. Enfim, o Senhor lhe concedeu as 3 graças que ele queria: consentimento da esposa e filhos para partir, a ausência de tentação de voltar e a possibilidade de viver sem beber e sem comer. Embora seu último filho fosse recém-nascido, Nicolau partiu, finalmente, com o objetivo de se retirar e entrar para a vida monacal das comunidades da Alsácia, com as quais estava em contato. Transcorreu o ano de 1467, um período delicado para a Confederação Helvética, encruzilhada para o comércio europeu. Aquele ano marcou o fim do cisma ocidental. No entanto, Nicolau não foi muito além de Liestal, no cantão da Basileia, para não ficar muito longe de casa. Assim estabeleceu-se em um lugar íngreme chamado Hanft, onde construiu uma cela de tábuas, que depois se tornou capela pelos habitantes da localidade. Ali viveu por 20 anos, vestido com roupas rudes, descalço, com o terço na mão, alimentando-se apenas de Jesus na Eucaristia. Mas não viveu sempre sozinho. Esta sua escolha despertou a curiosidade dos habitantes da região. Muitos procuravam o santo para conversar com ele, pedir conselho, explicações sobre coisas religiosas e até espiá-lo. Eles o chamavam Bruder Klaus, irmão Klaus, que falava com simplicidade, sem complicações eruditas, porque seu conhecimento sobre Deus vinha do coração. Não obstante sua sede de solidão, ele recebeu todos e transmitiu sua mensagem de paz que provinha do Evangelho. Em todas as coisas, a misericórdia é maior que a justiça, dizia ele. Nicolau não deixava sempre seu refúgio, e se o fazia, era por uma causa justa, uma boa causa. Por exemplo, em 1481, pediram para ele impedir uma guerra fratricida no país. Devido à sua intervenção junto à Assembleia de Stans, hoje o santo é recordado como o pai da pátria. Em 1482, ele foi novamente requisitado para resolver uma questão entre Constança e a Confederação sobre o exercício do direito em Turgal. Na ocasião, ele também foi capaz de restabelecer a paz. Nicolau de Flue faleceu em sua cela em 1487, no dia em que completava 70 anos de idade. Foi canonizado por Pio XII no ano de 1947. São Nicolau de Flue, que história, hein? Rogai por mim, São Nicolau,
rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso Abba, nosso papaizinho do céu, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Até o não de Deus devemos acatar. Aliás, na terra, o pai terreno também dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. Agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos, aqueles que estão nas comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para receber a casa definitiva, a pátria celestial, onde vamos viver por todos os séculos dos séculos, perenemente, perpetuamente, para sempre, com felicidade em plenitude. São Paulo apóstolo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando estivermos no céu, com o corpo glorificado, transformado, transfigurado, semelhante ao de Jesus, quando ressuscitou. Atravessou paredes para entrar no cenáculo, sem precisar derrubar nada. Desapareceu num átimo de segundo após abençoar a refeição dos discípulos de Emaús, modificou a aparência para os próprios discípulos de Emaús e para Maria Madalena, subiu ao céu. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus, parecido com o dele. Para isso, para termos esta vitória, esta glorificação, temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo, Ruach HaKodesh. 3 pessoas numa só, formando essa divindade que nós adoramos. O Deus único. 3 personalidades, 3 pessoas, num tronco só. Um tronco como se fossem 3 folhas nele. As folhas só sobrevivem naquele tronco. Pense nisso. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e também creia em Jesus como Deus, não apenas como um sábio, como um ser extraordinário, como um espírito puro, não só isso. Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Shalom Adonai, a paz de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/